Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos. Esse tutorialzinho agora vai ser para mostrar como utilizar animações. Isso pode ser usado para criar efeitos de transição de tela, efeitos no player, enfim, em várias situações. Vocês vão ver como se utiliza e, e quais as possibilidades. Então, vou primeiro fazer um efeito de transição de tela. Então, vou criar uma tela aqui com um painel. Nesse painel eu vou colocar um texto. Esse texto eu vou colocar aqui, por exemplo, loading. Então, eu quero que essa tela só... poderia ser o nome do jogo, né? Nome do jogo. Então, nessa tela, a gente tem aqui o nome do jogo. Eu vou colocar o texto por baixo do painel. Então, olha só, reparem que o texto está escondido atrás desse painel. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, colocar Best Fit, para eu poder ajustar utilizando aqui. Então, consigo colocar isso aqui maior, né? Aqui eu posso determinar o tamanho, né, do texto, tamanho máximo, mas está legal assim. Vou criar um outro painel aqui só para fazer um fundo. Então, vou colocar esse painel atrás. Vou colocar esse painel aqui de cor azul. Um azul mais escuro. E sem transparência. Vou colocar meu texto branco. A ideia é a seguinte, esse painel que está na frente é um painel que vai fazer um efeito de fade. Ele vai ficar totalmente preto e vai fazer um efeito de aparecer o nome do jogo e depois desaparecer e mudar de cenário. Então, ele começa com o painel totalmente preto, vai para o painel totalmente transparente e depois carrega outra cena. Então, primeiros passos. Eu vou criar aqui um script que muda de cena. Então, vou colocar aqui Fade Effect. Ok, nesse meu script que vai fazer a mudança de cena, eu vou colocar um único método, public void muda cena, que vai carregar a próxima cena. Então, eu preciso adicionar a ele o Scene Manager. Tudo isso aqui vocês já viram antes, né? Não tem novidade nenhuma até agora. Só criei o nosso cenário aqui para aplicação da animação. Então, vou colocar aqui que vai carregar a cena do jogo. Então, isso aqui seria uma tela de abertura, né? Então, não preciso do Start, não preciso de nada disso aqui. Ok, então o nosso objeto Fade, né, o painel, eu vou acrescentar a ele aqui um animador. Então, vou precisar de uma nova janela que chama Animation. Essa janelinha permite a gente criar animações. Então, vou trazer essa janelinha aqui para baixo. Eu clico no objeto. Reparem que meu objeto tem os componentes aqui, né? Rect Transform, Canvas e a Image, né? E o material aqui. Então, eu vou clicar aqui no objeto, que eu quero adicionar animação, e clicar no botão Create. Ele vai pedir para eu salvar essa animação. Vou colocar aqui Fade Animation.
Ok. Quando o painel é ativado, a gente pode clicar no botão de gravar e a cada segundo aqui da nossa timeline, eu posso atribuir uma determinada situação. Por exemplo, se eu mudar a cor aqui, eu vou mudar para a mesma, na verdade, eu vou colocar aqui preto com opacidade total, né, opaco. Então, ele criou aqui um keyframe, tá, uma chave de animação, que está mudando justamente essas propriedades, colocando o alfa como 1, quer dizer, ele não é transparente, e as cores todas como 0, quer dizer que seria o fundo preto. Beleza, eu vou lá pelos 0,5 segundos, eu vou fazer o contrário, eu vou colocar ele totalmente transparente. Então, onde o nome do meu jogo aparece. Estou dando um zoom aqui, rodando a bolinha do mouse. Então, lá pelos 2 segundos, eu vou deixar isso aqui um tempo, eu posso até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, então, para ele ficar um tempo aparecendo o nome do jogo. Então, até 1,5 segundo mais ou menos aparece. E lá pelos 2 segundos, eu vou vir de novo e colocar meu alfa totalmente transparente, totalmente opaco. Então, a tela preta fica totalmente preta de novo. Beleza, vou parar de gravar, vou dar play, então o jogo aparece e apaga. Só que ele está fazendo isso em looping, né? Então, ok. O que eu vou fazer agora é clicar nesse último keyframe, né, na linha do tempo aqui, a linha aparece aqui, né? E eu vou clicar nesse botãozinho. Esse botãozinho permite a gente adicionar um evento. Ele chama uma função quando chegar nesse ponto. Então, eu vou arrastar esse script que muda de cena para dentro do meu objeto. E reparem que meu objeto agora possui um animador. Então, clicando de novo aqui, vocês vão perceber que as funções apareceram aqui. Tá? Então, eu tenho uma função aqui dentro do meu script que eu chamei de muda cena. Então, vou clicar aqui no meu animador. Vou procurar justamente essa função muda cena, que não está em ordem. Muda cena, minha última função. Beleza, e vou salvar essa cena. Vou chamar isso de abertura. E a outra cena eu tenho que chamar de jogo, né? Então, vou criar uma cena nova. Vou salvar essa cena sem nada mesmo. Vou chamar de jogo. Ok, preciso adicionar essas cenas no meu projeto. Colocar a abertura antes do jogo. Legal, vou dar play. Então, tive aqui uma tela de abertura, foi bem rapidinho, né? Vocês podem controlar isso do jeito que quiser. Posso voltar aqui na tela de abertura, clicar no objeto que faz o efeito. Ah, não, quero que dure mais tempo. Então, posso pegar esses keyframes e arrastar eles, arrastar o evento também, de mudança de cena. Né? Então, quero que a cena apareça, fica mais tempo aqui. E deixa eu dar play. Deixa eu ver se ficou legal. Escurece e muda de cena. Ok, então isso aí é o efeito chamando um determinado evento. Eu vou pegar a cena do jogo e vou fazer a mesma coisa para fazer um efeito de feedback de tiro, por exemplo, no player. Então, colocar um cubinho aqui. Então, esse cubinho, deixa eu dar um zoom nele aqui. Então, esse cubinho seria o nosso player e eu quero fazer ele piscar quando ele toma um tiro. Tá? Então, vou criar um script para ele, chamar esse script de player.
E aqui eu vou criar algumas animações para ele. Vocês perceberam que quando a gente cria uma animação, esse objeto animado, né? Vou chamar ele aqui de player e já atribuir o script a ele. Quando a gente cria uma animação, vou colocar aqui não pisca. Então, já coloquei uma animação que é para não piscar. E quando a gente cria uma animação para o objeto, ele cria um componente chamado animator. Então, esse animator que é responsável por tocar a animação. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, ele só toca uma animação. Então, eu não me preocupei com o que o animator está fazendo. Ele está tocando uma única animação. Então, aqui eu já vou fazer outra coisa. Ele tem duas animações. Uma animação onde ele não pisca e uma animação onde ele pisca. Então, eu vou pegar o componente animator. Vou chamar aqui de anime. Só anime tá bom. E vou pegar ele aqui no start, anime.get component animator. Cuidado que tem animator e animation, tá? Não confundam. Animation é a animação. O animator é o componente que toca a animação. Tá? Então, a animação de não piscar, vou gravá-la agora. O meu objeto vai não mudar a cor. Então, eu vou colocar a cor dele aqui branca, sem alteração nenhuma. Então, beleza, já posso parar a gravação. E quando eu der play, ele faz nada, né? Porque ele não está piscando, não está mudando a cor. Então, agora eu vou gravar uma segunda animação para esse objeto. Então, clicando novamente no objeto, clicar fora e clicar de novo, voltou ao animator. Eu vou clicar aqui, ó, onde a minha animação está de não piscar, e vou criar uma nova animação chamada piscar. Pronto, agora eu tenho uma nova animação e vou fazer a mesma coisa. Coloco para gravar, venho aqui na propriedade de cor, vou colocar ele como branco. Depois de um tempinho, eu vou colocar ele vermelho. Depois de um tempinho, eu posso até copiar agora. Vou copiar o branco. Vou copiar o vermelho. E vou copiar o branco. Então, em um segundo, ele pisca. Beleza, ficou legal. Se quiser mais rápido, é só arrastar para menos tempo. Então, por exemplo, meio segundo só. Ok? Tá legal? E aqui, de novo, eu vou colocar um evento. Tá? Quando ele acabar de tocar a animação de piscar, ele tem que parar essa animação. Então, eu quero que ele chame a animação de não piscar. Então, eu vou escrever primeiro os scripts para isso. Então, eu tenho public void pisca e um public void para piscar. Parar de piscar. Então, eu tenho o piscar e o parar de piscar. O piscar vai pegar o meu animator.play e eu coloco aqui o nome da animação que eu quero que ele toque. Então, como é que se chama, e tem que ser muito bem escrito isso, tá, gente? O nome da animação que pisca. A animação chama piscar. Com letra maiúscula, tem que seguir exatamente o nome. Então, o piscar chama a animação de piscar. E o parar de piscar chama a animação play não piscar. Conferir se é não piscar mesmo ou não pisca. Ah, não pisca. Então, tem que escrever exatamente como a gente colocou. Beleza, então tem duas animações. Eu vou disparar a animação de piscar com um input, né? Um if
input.getKeyDown, keyCode, colocar D de dano, mas esse script aqui, gente, colocaria lá onde ele colide com alguma coisa, por exemplo, ao colidir com a bala, né? Então, quando ele colide com a bala, ele chama o piscar, pisca, e o piscar vai chamar o não piscar, depois que ele piscar, né? Então, vamos lá. Vou clicar aqui na animação de piscar, vou clicar no último frame dela, criar um evento, vir na função e chamar o parar de piscar. Outro detalhe, a gente tem que garantir que ele vai começar sem piscar. Então, eu posso colocar aqui, ó, não, ó, parar de piscar. Então, quando ele começar, quando ele aparecer na tela, ele vai chamar isso aqui e vai entrar no parar de piscar. Quando ele tomar um tiro, um dano, qualquer coisa, então ele chama o piscar chama o piscar. Quando termina o piscar, ele chama o parar de piscar. Ele chama o parar de piscar aqui. Então, beleza. Então, minha cena de jogo é essa aqui. Ele está parado. Se eu apertar a tecla D de dano, ele pisca e para. D de dano, ele pisca e para. Então, tá aí o efeito de animação, tá? De dano ou de qualquer coisa, tá, gente? Lembrando que esse gravador aqui, ele pode gravar qualquer coisa. Vocês podem fazer, ele dá uma rodadinha, ele pode fazer qualquer animação. Tá? Então, por exemplo, no piscar, aqui se vocês quiserem, além de ele piscar, ele dá uma rodadinha para cá. Vou colocar para gravar, né? Dá uma rodadinha para cá. Aqui ele dá uma rodadinha para cá. Aqui ele dá uma rodadinha para lá de novo. E aqui ele dá uma rodadinha para lá de novo. E aqui ele volta, ele para. Então, está gravado. Então, além de piscar, ele vai dar uma sacudidinha. Beleza. Então, é isso, gente. Espero que seja útil. Até a próxima.